Oi, tudo bom? 22 de agosto é o Dia do Folclore no Brasil. Por isso, hoje, o assunto do Sobre Política é um conjunto de manifestações que formam a nossa identidade cultural. Mais do que histórias, ele é a expressão viva da nossa cultura, presente nas danças, comidas, festas e tradições que fazem parte do nosso cotidiano. Para entender melhor essa diversidade, vamos conhecer o Museu do Folclore de São José, referência na preservação desses saberes e fazeres. E aqui no estúdio, a gestora do museu, a Camila Inês, que vai mostrar como o estudo e a pesquisa ajudam a fortalecer e repassar as tradições para as próximas gerações. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. Bom, como você já sabe, o folclore vai além de lendas e personagens fantásticos. São conhecimentos e práticas transmitidos através do tempo. E aqui em São José, ele também está presente nos sabores e nas tradições da nossa cozinha. Comidas como o bolinho caipira e o tradicional feijão tropeiro, esse eu adoro. Gosta, Marvin? Muito, muito. Eles são histórias de um povo, né, gente? E de um tempo que se mistura com o presente. Na reportagem a seguir, a gente mostra como a culinária local também faz parte da nossa identidade cultural. A Jaqueline segurou a emoção, lembrando do que aprendeu com a avó. A cozinha anda de mãos dadas com as lembranças do amor em forma de alimento. Uma culinária expressa em música. A pancada do pilão bater. Minha avó, ela cantava, ela ia pilar o pilão, né? Chamava as netas. Então, cada neta ficava com uma mão do pilão, aquele pilão de duas mãos, né? E ela cantava a cantiga e a gente tinha que fazer no ritmo, né? Seja pilar amendoim, pilar milho, né? Tem pilão em casa até hoje, é rítmico, né? É quase um instrumento musical. Qual é a comida tradicional que não falta na sua família? Na Casa da Patrícia, em São José, tem bolinho caipira o ano todo. A produção é caseira e há 4 anos virou fonte de renda. O marido, Gregório, cuida da massa. Eu peso cada bolinha, eu peso a carne e tudo certinho, porque cada pessoa que come, o mesmo bolinho que comeu hoje vai comer daqui a um mês, não tem diferença, né? O gosto, o sabor, o peso, a mesma quantidade. A gente faz em família e é uma coisa muito gostosa de se fazer. Às vezes as pessoas acham que é chato, mas não é, é gostoso, porque distrai a mente, distrai o coração e a gente vive feliz fazendo nossos bolinhos, graças a Deus. Desde muito pequena eu testemunhei essa tradição dos bolinhos caipira. Íamos até a paróquia, né? E ela dizia assim, você vai ficar sentadinha aqui, você não pode mexer ainda nos bolinhos que a avó vai fazer. Mas sempre testemunhei esse processo, né? Da farinha, do sal. E depois a minha avó ensinou para minha mãe e também formalizou comigo essa tradição. Eu e meu esposo, nós fazemos. Das mãos habilidosas da professora aposentada, saem até 500 bolinhos por dia. É assim que a cultura segue viva, saborosa e até viaja para outras cidades. Tem um amigo nosso que os pais moram no Paraná e lá faz muito sucesso. Então, eles vieram aqui, pediram, nós congelamos, mandamos os bolinhos congelados. Então, já foi para o Paraná, para Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Graças a Deus, feito com muito amor e muito carinho para esse Brasil todo afora. Esta conexão entre a culinária e o folclore é tão forte que as panelas e tudo que envolve a produção de comidas tradicionais também ganham destaque em um outro lugar. Aqui, no Museu do Folclore, que fica no Parque da Cidade. Estes utensílios das cozinhas tradicionais ganham um espaço exclusivo. É a Sala das Panelas do Vale. Cada cantinho nesta sala conta uma história. Tem a cozinha caipira com fogão a lenha,
os bules e as xícaras de alumínio, os utensílios moldados na arte da marcenaria. A Sala das Panelas faz parte da exposição permanente do museu, chamada Patrimônio Imaterial, Folclore e Identidade Regional. Um resgate histórico da nossa culinária. As origens desta relação entre as manifestações culturais, as festas e o que colocamos no prato vêm de um passado distante. A escritora e folclorista Jacqueline Baumgratz lembra o início, com os povos originários. Esses povos originários, eles lidavam com a terra e lidam, os que ainda estão aqui, lidam com uma forma muito sagrada, de uma forma muito respeitosa aos ciclos da natureza, né? Eles estão bem interferidos, nós interferimos muito no clima e tudo mais, mas esses povos são esses guardiões, né? Porque eles lidavam desde sempre com o cultivo da abóbora junto com o do milho, com o do feijão. Ele sabia que ali não devia interferir, algo ia dar naquele momento, naquele período, então é aquilo que se comia. O nosso alimento está intimamente ligado ao folclore, às culturas e às tradições de um povo, de uma nação. A tradição na mesa impulsiona o mercado gastronômico. Nossos pratos são tradicionais, né? Hoje o nosso prato mais vendido, vamos falar assim, é o paramediana. Então, desde o molho, que é 100% caseiro, então tudo nosso aqui a gente tem que trazer o máximo do gostinho de vó mesmo, né? Neste restaurante em São José, aquele doce português presente em muitas ceias brasileiras faz sucesso no café da manhã colonial o ano inteiro. O chefe Tiago diz que tem uns segredinhos para a rabanada ficar perfeita. Passo a passo é você cortar o pão, que seja um pão francês com bastante miolo, bastante massa, e você faz uma calda de ovo, leite e leite condensado. Você envolve o pão nessa calda e você faz uma mistura também de farinha panko com farinha de rosca. Essa é uma das dicas, que o empanamento chegar onde a farinha de panko não chega. Os aromas e sabores guardam memórias afetivas que atravessam gerações e mantêm vivas as raízes de um povo. Histórias registradas também nas letras. Neste mês de agosto, a folclorista lança a 4ª edição do livro Cultura Popular do Vale do Paraíba Paulista. E para mim uma frase que me incentivou a fazer o livro foi do Mário de Andrade, que para pensar global é preciso conhecer o próprio quintal. E eu queria conhecer o meu quintal. Em cada lugar que a gente foi, então o Celso Pan é o responsável pela pesquisa musical, e aqui tem um QR Code, a pessoa pode colocar e vai ouvir o jongo, ainda com a voz da Dona Toque, já falecida, saudosa mestre jongueira do Tamandaré, em Guaratinguetá, está aqui. A voz do mestre Zé Mira, nosso tropeiro querido, né? Também está aqui. Dani, é interessante ver como a nossa culinária, né, a gastronomia de forma geral, também tem essa relação com a nossa cultura, né? Tem mais coisas assim que fazem parte dessa tradição que você gosta também? Nossa, muitas. E é legal lembrar, né, Marvin, que traz uma lembrança afetiva também, né? Porque aí você lembra de quando você era criança, da sua avó, enfim, tem um significado muito importante, né? E fora essas delícias, eu já tô ficando com fome. Perfeito. A gente ainda vai falar de bastante coisa por aqui, né, Dani? Vamos. Mas agora a gente faz o primeiro intervalo sobre política, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Sobre Política. Hoje o nosso assunto é o folclore. Uma oportunidade para a gente falar das nossas tradições, né, Dani? O frevo, o chorinho, o xote, o baião, elas nos identificam como brasileiros, como paulistas, como joseenses, né? Tudo faz parte da nossa cultura. Sem dúvida, né, Marvin? E olha, para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio a gestora do Museu do Folclore, a Camila Inês. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e a gente poder conversar um pouco sobre tantas nuances que esse tema aborda, né? Sem dúvidas. Antes da gente começar então, Marvin, olha,
O Dia do Folclore, gente, é comemorado dia 22 de agosto, porque neste dia, lá em 1846, o escritor inglês William John Thoms inventou esse termo. É uma junção da palavra inglesa folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento, cultura, saber, né? Para descrever aí os costumes de um povo, né, Marvin? Camila, eu quero começar com você, então, falando sobre o que caracteriza o folclore, né? A gente tem a tradicionalidade, a oralidade também, que vai passando aí de geração para geração. O folclore é basicamente o que identifica uma cultura, seja individual, seja coletiva, né? Então, quando a gente fala de sabedoria do povo, são muitas as abas desse leque, né? Por isso que entra a culinária, entra a manifestação religiosa, entra a dança, a música, mas, sobretudo, entra o que cada um aprende na sua própria vida, ou seja, na cultura espontânea. Por isso que folclore está muito atrelado a outros dois termos, que são patrimônio imaterial e cultura popular, né? Que é o que nos identifica como um todo, individualmente e coletivamente, né? E, Camila, a gente acaba que no dia a dia, a percepção a respeito do folclore, ela fica ali relacionada, às vezes, aos mitos e lendas, né? Ou algo até um pouco mais distante da gente, dessa percepção. O folclore ele também tem um lado, por exemplo, de uma forma científica da gente olhar para as nossas tradições, o reflexo das nossas construções sociais ali. Sem dúvida, e é muito importante que a gente olhe para folclore sobre essa perspectiva, porque é a partir daí que a gente vai valorizar, criar ações de salvaguarda, de manutenção dessas culturas, que elas tendem a se perpetuar na oralidade, na própria expressão cotidiana, e que se não existirem ações de salvaguarda, né, e de manutenção, elas acabam se perdendo ao longo do tempo. É claro que a gente sabe que a cultura ela é dinâmica e ela vai se transformando de acordo com os contextos, né? Mas quando a gente olha a partir desse reconhecimento da importância e dessa valorização de que ela abarca uma série de saberes e fazeres, né? Não só costumes, né? Não só modos de viver, mas modos de ser, de saber, de executar, ofícios, né? Então, a gente fala de folclore vai muito além desses termos muito pontuais, né? Ela é mesmo um termo muito abrangente. Camila, quando a gente fala do folclore, da cultura popular, né, termos também ali relacionados, é legal a gente ver, né, Marvin, porque de fato é democrático, Isso. né? Porque muitas vezes, né, quando você pensa na palavra cultura, muitas pessoas ainda associam, poxa, mas é mais elitizado, muitas pessoas não têm acesso. E nesse caso não, né? É muito popular nosso, e aí eu destaco também o papel do Museu do Folclore também, de ser resiliência, né? Para que essas tradições, elas permaneçam, né? E que as novas gerações também tenham acesso e não deixem morrer, né, Marvin? Isso. Sem dúvida. O trabalho do Museu do Folclore, ele vem muito alinhado à antiga escola de folclore que funcionava em São Paulo, da qual a nossa idealizadora, Ângela Savastano, folclorista, ela bebeu dessa fonte, né? Então, essa perspectiva de folclore é olhar para cada um como detentor de saberes, né? Então, nessa linha, todos nós estamos incluídos e convidados a pensar o que nos identifica, né? O que vem a partir da minha história que me faz ser quem eu sou, né? Então, as coisas as pessoas com as quais eu convivi, as experiências que eu tive oportunidade de ter na minha vida. Então, quando a gente olha folclore sobre essa perspectiva da ciência do folclore, é olhar mesmo para a cultura popular como todos nós sendo detentores dessa cultura, né? E Camila, a gente tem aqui a participação da população também, né, a respeito do assunto, né, Dani? Uhum. Porque já que a Camila falou a respeito da visão que a gente tem do assunto, a gente traz também a visão da população a respeito do folclore. Vamos conferir? De modo geral, são as tradições que se passa, né, de geração em geração, de família em família. Representa a cultura de um povo, de uma comunidade.
E a importância, eu acho que é sempre você preservar as memórias, preservar a cultura de um povo, são as referências afetivas que a gente vai tendo ao longo do tempo, quando você se lembra de fatos de infância, de juventude. Então, isso representa a alegria, né? A identidade nossa com as nossas raízes, com as nossas culturas. Ele é bem diverso no Brasil e como no mundo todo, né? Eu sou do Nordeste, então lá a gente tem muito enraizado essa cultura de a gente passar de geração em geração, brincadeiras, né? Para ativar as crianças a ter isso como mesmo embasado na vida delas. Dia do Índio, coisas que aqui na região de São Paulo eu não vejo tanto assim. E é importante, porque assim, a minha filha mesmo, ela veio aprender o que é Saci agora há pouco, né? E lá a gente já conhece o que é o Saci desde os 3 aninhos. Eu acho que é importante, porque faz parte da nossa cultura, só que eu acho que hoje não é falado tanto disso na escola, porque eu acho que hoje as crianças estão muito assim, no mundo digital, entendeu? Elas não se interessam, muitas vezes também não tem incentivo, tanto dentro de casa quanto fora de casa, porque a gente que trabalha fora, às vezes chega, não tem tempo, né, de estar incentivando a criança. São muito legais essas percepções, né? E a gente vê que ao longo do tempo esse trabalho do estudo do folclore, ele vem repercutindo nesse imaginário um pouco mais abrangente do termo, né? Porque hoje a gente já não olha mais para folclore só como essa parte da sabedoria do povo, que é falar dos mitos, das lendas, desses personagens, desses seres, né? Ou então falar de folclore a partir de um lugar fictício, né? Então, hoje o trabalho de falar sobre folclore, ele vem, e também do próprio IFAM, né, dos órgãos de salvaguarda, né, e dos próprios grupos de cultura popular, eu acho que vem trazendo essa noção mais arraigada de que folclore é de fato o que nos identifica e de que isso é importante a gente falar e de que isso é importante a gente reconhecer para poder valorizar, né? E para a gente fechar, Camila, foi até um comentário de algumas pessoas, né? O estilo de vida moderno, nosso estilo de vida hoje em dia representa dificuldades aí, traz dificuldades para a manutenção do folclore, da nossa cultura? A gente entende hoje que esse nosso estilo ele está muito atrelado a uma cultura de massa, né? A gente tem a cultura erudita, que é o caminho que cada um vai fazendo na sua vida, né? De estudo, de aprendizagem. A gente tem a cultura popular, que é o que nos une a todos temos essa cultura, né? E a cultura de massa, que ela não é permanente, ela vai se moldando e vai mudando muito de acordo também com o status quo, né? Então, quando a gente olha para essas culturas que formam toda a nossa cultura, se a gente se reconhece enquanto todos detentores de cultura popular, né, eu acho que já é um grande caminho para a nossa identificação enquanto seres únicos, né? Perfeito. Camila, obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, em nome do Museu do Folclore, que está sempre aberto e à disposição para a gente fazer essas trocas. Perfeito. O Museu do Folclore, Dani, ele foi um lugar que me abriu um pouco os horizontes dessa relação, né, da cultura popular, de entrar ali e ver questões, por exemplo, festividades religiosas, todas as manifestações possíveis dentro do folclore. Interessante, né? Muito, muito interessante. É uma baita riqueza, né? Que Sem a gente dúvida. tem que mesmo explorar para as novas gerações não perderem isso, porque é nosso, Isso, né? Exatamente. A gente ainda vai falar bastante disso, mas chegou a hora de mais um intervalo aqui no Sobre Política. A gente já volta. Estamos de volta e a ligação entre folclore e a literatura é forte e vem de uma longa história de tradições passadas de geração em geração. Folclore, como a gente já disse aqui, né, Dani? É uma forma do povo manter viva a própria cultura. A literatura é um registro de como nós olhamos para essas tradições através do tempo. Por isso, Marvin, os personagens do folclore são mais do que figuras das histórias populares. Eles representam arquétipos que são modelos ali de comportamento e características presentes em todas as culturas. O Saci, por exemplo, ele é um garoto esperto, brincalhão, que mostra o arquétipo do malandro.
alguém que usa a inteligência para driblar as dificuldades que encontra. E essas figuras nos ajudam a entender melhor quem somos como um povo. E por trás de cada lenda tem uma lição ou uma reflexão sobre a vida em sociedade. Nós entrevistamos um escritor especialista no assunto para entender melhor dessa dinâmica, né, Marvin? Vamos conferir? Toda a mitologia, todas as lendas, todos os mitos, eles surgem num contexto social. Então eles surgem de diversas formas. Eles podem surgir, por exemplo, numa questão assim de fazer frente ao desconhecido. Como que eu explico o desconhecido? Então eu crio a minha explicação para o desconhecido. Uma outra forma de surgimento da lenda é também quando você fala em questão de controle social, o medo, por exemplo. Então você quer que uma pessoa ela não faça determinada coisa ou faça determinada coisa, então ela impõe uma característica de medo. E também ela pode surgir num outro contexto, num contexto, por exemplo, de esconder uma verdade. Tem muitas lendas e muitos mitos, por exemplo, como a do boto, por exemplo, né? A do boto cor-de-rosa, que surgiu num contexto de esconder uma verdade. O folclore não vive só nas histórias, ele também é canto e movimento, né, Dani? Em São José, a cultura ganha vida em expressões como a dança, por exemplo. E o jongo se destaca como uma das mais ricas e simbólicas. Essa herança afro-brasileira conecta passado e presente e mantém viva a força da cultura negra. E a gente te mostra um pouco dessa história. Confere só. Manter viva as tradições. Esse é o legado dessas duas mulheres, Márcia e Fátima. A primeira faz parte de um grupo de jongo, dança de raízes afro-brasileiras. A outra conta histórias da região através de figuras feitas em barro. Essas duas expressões culturais resistem ao tempo, porque pessoas como elas praticam e valorizam essas tradições. A Fátima é um exemplo da arte produzida pelas figureiras. Os saberes de Fátima vêm de família. Foi com a mãe, a conhecida Lili Figureira, que ela aprendeu a arte das figuras. Hoje, ela repassa o conhecimento adquirido na infância para a nova geração e mantém viva a tradição da mãe. Minha mãe, né, ela aprendeu em torno de 6 anos com a avó dela. Na verdade, a avó dela fazia mais utilitários, panelas, potes, coisa para o uso pessoal. E minha mãe, muito curiosa, desde pequena, já fez uma peça junto com a avó, fez uma galinha. E a partir disso, ela continuou fazendo. E mesmo a vida toda, né, apesar de ela ter outras atividades, ela continuou fazendo as figuras e passando, primeiro para os filhos, depois para os netos, e assim foi se difundindo, né? A vida toda dela. Ela faleceu com 96 anos, e a vida toda dela ela fez figura, e para ela era importante essa transmissão. Outra cultura que pulsa forte na cidade é o jongo. A dança que nasceu nas senzalas das fazendas de café, no sudeste brasileiro, entre os séculos 18 e 19, resiste ao tempo e permanece como gesto de ancestralidade e pertencimento. Foi assim na família de Márcia e Laudeni, fundadores de um grupo de jongo na região leste. O jongo chegou na minha vida, aliás, desde quando estava na barriga da minha mãe, né? Porque o meu pai era jongueiro, a minha mãe ia para as rodas de jongo com meu pai, né? Então não tinha como ser diferente, né? Então eu participo do jongo desde criança, da idade do meu neto assim já participava do jongo, e a importância da gente estar mantendo o jongo, estar conversando com as pessoas, falando sobre o jongo, é mesmo para não deixar, quanto mais informações a gente puder levar para as pessoas, é bom para a gente e é bom para a nossa cultura. E aqui em São José, o grupo de jongo Mistura da Raça celebra essa tradição afro-brasileira há mais de 20 anos. Ele, que é o único grupo de jongo da cidade, reúne mais de 30 pessoas, entre crianças e adultos, que celebram essa tradição cultural com muita música e dança.
nós não somos daqui de São José dos Campos, nós viemos do estado do Rio, de uma cidade no interior do Rio que se chama Barra do Piraí. E lá em Barra do Piraí, o pai do mestre Laudeni já tinha um grupo tradicional lá, que eram os Filhos de Angola. Até que chegou um momento que a gente encontrou aqui em São José pessoas que tinham afinidade também com o jongo. Aí, conversando, a gente falou, vamos marcar uma reunião lá em casa para a gente conversar sobre isso? E nessa reunião nasceu o grupo de jongo Mistura da Raça. O coração do jongo são os pontos, cantos carregados de mensagens e ensinamentos. Essas canções eram uma forma de comunicação entre os negros escravizados, transmitindo segredos e denúncias, embalados pelo som do tambor. E o papel dos mestres e mestras, dos museus e das casas de cultura é preservar e valorizar essas tradições populares para que elas continuem resistindo ao tempo. Essas manifestações, elas permanecem vivas e presentes, né? Apesar da mudança do tempo, das atualizações tecnológicas e tudo, ela se reconfigura, se reatualiza, né? E, novamente, aí a importância dos mestres que fazem essa ponte entre gerações, né, na transmissão de saberes, pela oralidade. Seja por meio da dança, do bater do tambor, do canto dos pontos ou das mãos que moldam o barro, Márcia, Laudeni e Fátima continuam a preservar as culturas que eles aprenderam quando crianças e cumprem o papel de transmitir e manter viva as tradições. E a minha mãe, quando antes dela falecer, ela pediu isso, né, que tivesse continuidade a obra dela. Tanto é que ela tem uma casa de cultura, nome dela, tem uma praça, tem uma escola, né, que tem uma sala de aula com o nome dela. Então é importante que a gente continue. Ela falava, o legado ficou para nós agora, né? O jongo é uma cultura viva, é uma cultura que está aí no momento, né? A gente considera que o jongo, a importância dele é esse. A gente fala das coisas dos nossos antepassados, as coisas que eles viveram, mas a gente traz isso para a nossa realidade. Por isso que a gente está sempre propondo debates aqui, a gente está sempre propondo atividades que a gente coloque essa questão, a questão racial, sempre em pauta. Dani, é legal como a gente acaba relacionando, falamos um pouco a respeito disso na entrevista, né? Mas a gente acaba relacionando o folclore, só os personagens, mitos e lendas, mas ficou claro no programa hoje que é muito mais que isso, né? É muito diverso, né? Muito rico. Isso é legal, né? Representando várias culturas, né? A união de vários povos, isso é muito importante, né, Marvin? Repito mais uma vez, uma coisa nossa e dá uma baita de uma nostalgia, né? Quando a gente lembra dessas histórias, né? Vê o folclore representado, é muito interessante que essas tradições não se percam, né? Isso, a gente tem o papel de manter, né, mantê-las, continuar a passar para as próximas gerações, como você disse. Inclusive as escolas, né, são uma ferramenta para isso também, né, para trabalhar isso, para que as crianças, as novas gerações também tenham ideia dessa grandeza toda. Exato. E eu acho que a gente deu uma colaboração aqui também no Sobre Política para ajudar a passar isso para frente. Gente, termina por aqui o Sobre Política dessa semana. Se você quiser rever esse programa, é só nos acompanhar lá pelo nosso canal no YouTube, é youtube.com/TV Câmara SJC. E tem também os nossos canais 12.3, nosso canal aberto, além do 7 da NET e do 9 da Vivo. Não tem desculpa, né, Marvin? Tem opção de sobra para acompanhar a gente. Lugares. Pessoal, até mais, viu? Tchau, tchau.